Por muito tempo, muitos ainda estão convencidos de que os doces representam uma ameaça à saúde. É comum a crença de que cada pedaço de confeitaria aproxima a pessoa do desenvolvimento de diabetes, e que o consumo de bolos ameaça um ataque cardíaco. No entanto, talvez o público em geral desconheça o recente escândalo dos doces, que muda as percepções habituais. Neste material, será revelada uma verdade surpreendente. Existem sobremesas capazes de beneficiar o sistema cardiovascular, retardar o processo de envelhecimento e melhorar a saúde intestinal. Isso pode parecer inacreditável, mas as informações apresentadas são baseadas em fatos inegáveis. Foi reunida uma seleção de 10 tipos de doces que não só não são proibidos por especialistas médicos, mas são ativamente recomendados por eles. Entre eles, há produtos bem conhecidos por todos, mas cujo poderoso impacto no organismo muitas vezes é subestimado. Um desses doces é capaz de causar um verdadeiro choque, pois era consumido por antigos curandeiros para fortalecer o tecido ósseo, melhorar as funções cognitivas e restaurar o sistema imunológico. É notável que não se trata de mel, nozes ou frutas vermelhas. Surge a pergunta: por que essa informação não estava disponível antes? Quem e com que propósito esconde a verdade sobre os doces? Quais produtos realmente causam dependência e quais possuem propriedades medicinais? E como, ao abandonar o açúcar refinado, não apenas sobreviver, mas sentir um aumento de energia vital comparável ao estado aos 20 anos? Recomenda-se ler o material até o fim, pois sua conclusão mudará radicalmente as concepções estabelecidas sobre as sobremesas. Os leitores não apenas se surpreenderão, mas provavelmente desejarão rever seus hábitos alimentares desde o início. Será que o doce é realmente percebido como o principal inimigo da sua saúde? Você está convencido de que cada bombom o aproxima inexoravelmente de doenças, e um bolo, de uma visita urgente ao médico? Nessa convicção, você não está sozinho. Milhões de pessoas em todo o mundo compartilham exatamente esse ponto de vista. O açúcar é tradicionalmente associado ao excesso de peso, ao desenvolvimento de diabetes, à destruição do esmalte dentário e ao aumento da pressão arterial. À primeira vista, tudo parece extremamente claro. Quanto menos açúcar, melhor para o corpo. No entanto, na realidade, a verdade é muito mais multifacetada. Existem tipos de doces que não só não causam danos, mas trazem benefícios significativos. Sim, não é um erro. Eles são capazes de melhorar o bem-estar geral, elevar o humor, fortalecer as defesas do organismo e até mesmo apoiar a saúde cardiovascular. Essas sobremesas, é claro, não são encontradas nas prateleiras de lojas comuns entre barras de caramelo ou bolos feitos com margarina, mas são absolutamente reais, acessíveis e, o que é importante, têm um sabor excelente. Não se trata de recomendações alimentares superficiais ou dietas passageiras de revistas. Especialistas falam de produtos naturais cuja eficácia é confirmada pelo tempo, por inúmeras pesquisas científicas e pela experiência prática de milhares de pessoas. O doce pode muito bem se tornar um verdadeiro remédio, se soubermos exatamente quais produtos incluir em nossa dieta. Alguns desses doces merecem estar no menu diário. Em breve, será revelado quais doces são considerados os mais benéficos para o corpo humano. No final do material, será apresentada uma sobremesa que é considerada não apenas saborosa, mas um verdadeiro milagre da natureza. É frequentemente chamada de fonte da antiga energia da juventude e é o elemento culminante desta lista. Isso soa como uma história fantástica, mas na verdade é uma realidade confirmada pela ciência e pela prática. De fato, existe uma vasta lista de produtos doces que não são apenas permitidos na dieta, mas são fortemente recomendados para consumo regular. Esses dons naturais contribuem para o fortalecimento do sistema imunológico, a normalização da pressão arterial, o aumento da elasticidade dos vasos e até mesmo a remoção eficaz de toxinas do corpo. Ao contrário do açúcar refinado, eles não criam dependência. Pelo contrário, ajudam a reduzir suavemente seu consumo, evitando sintomas desagradáveis de abstinência e irritabilidade aumentada. Tais delícias são capazes de melhorar significativamente o estado psicoemocional, apoiar o trabalho ativo do cérebro e garantir um nível de energia consistentemente alto ao longo do dia. Muitos deles são ricos em vitaminas do complexo B, bem como em importantes micronutrientes como ferro, magnésio, potássio e poderosos antioxidantes, substâncias que protegem ativamente as estruturas celulares do envelhecimento precoce e de danos destrutivos. Alguns desses produtos estimulam suavemente os processos digestivos, contribuem para a normalização dos níveis de colesterol e até reduzem significativamente o risco de doenças cardiovasculares. É por essa razão que os autores não apenas listarão doces úteis, mas focarão nos 10 mais eficazes, poderosos e, sem dúvida, saborosos.
Não são iguarias exóticas trazidas de países distantes, mas produtos simples e acessíveis, fáceis de encontrar em qualquer supermercado ou mercado local. Para incluí-los na dieta diária, não é preciso ser um nutricionista diplomado ou médico. Basta saber o que procurar e em que dosagens consumir. Esses doces serão úteis não apenas para pessoas jovens e enérgicas, eles adquirem um significado especial para os representantes da geração mais velha. Afinal, com a idade, o corpo naturalmente diminui a produção de hormônios da alegria, a recuperação após esforços físicos e mentais desacelera, e a luta contra doenças virais e infecciosas torna-se mais difícil. Produtos doces naturais podem se tornar um apoio suave, mas poderoso, nesses processos. Eles contribuem para a melhora do humor, fornecem um fluxo de energia, sem criar uma carga excessiva no pâncreas e sem provocar picos acentuados nos níveis de açúcar no sangue. Esta não é apenas uma tendência de moda passageira, mas uma escolha consciente daqueles que buscam uma vida longa, ativa e plena. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, uma dieta equilibrada, incluindo doces naturais, pode reduzir a probabilidade de desenvolver diabetes tipo 2 em quase 30%. Se a essa alimentação forem adicionadas atividades físicas regulares, caminhadas ao ar livre e consumo suficiente de água, o corpo começa a se recuperar ativamente mesmo após décadas de hábitos alimentares incorretos. No entanto, este foi apenas o primeiro passo na quebra de estereótipos estabelecidos. Agora, os autores passam às recomendações específicas. Nos próximos minutos, os leitores receberão informações sobre quais frutas, bagas, sobremesas e até frutas secas merecem o título de doces saudáveis. O material apresentado não será apenas uma lista, mas um guia completo para a ação. Cada item será acompanhado de uma explicação detalhada, para que serve, como e em que quantidades. Pois mesmo o produto mais útil, quando consumido em excesso, pode se tornar um problema para o organismo. Os autores garantem a ausência de descrições chatas e secas, oferecendo exclusivamente fatos comprovados, benefícios práticos concretos e argumentos fundamentados. Como já mencionado, no final será apresentada uma sobremesa única, conhecida por poucos. Ela não é alvo de publicidade em massa na televisão nem está presente nas prateleiras dos grandes supermercados, mas é exatamente esse produto que pode se tornar o segredo pessoal de longevidade e saúde robusta de cada um. Recomenda-se permanecer com o material até o fim, pois a seguir virá uma informação poderosa, saborosa e completamente inesperada. Os leitores estão prontos para isso? Agora mesmo começa o mais fascinante. Nesta sessão, será apresentado o top 10 de doces que, com razão, podem ser chamados de aliados da saúde, e não inimigos da boa forma. Esta seleção não é um conjunto aleatório ou uma tendência passageira das redes sociais. São produtos cuidadosamente verificados, aprovados por nutricionistas renomados, testados em laboratórios especializados e considerados absolutamente seguros, mesmo para quem controla atentamente o nível de açúcar no sangue. O que é especialmente importante é que esses doces possuem um sabor verdadeiramente excelente. Os leitores não precisarão sofrer para consumir algo saudável. Pelo contrário, surgirá o desejo de voltar a esses produtos repetidamente. Agora é extremamente importante mudar a concepção estabelecida de que o doce é algo absolutamente inadmissível. Nem toda doçura é um mal. A principal tarefa não é apenas reduzir o consumo de açúcar, mas substituí-lo por alternativas razoáveis e úteis, capazes de nutrir o corpo, proporcionar prazer e contribuir para a recuperação. Esse processo ocorre sem picos acentuados de insulina, sem o desejo irresistível de cair em tentação à noite e sem remorso após a refeição. A natureza mesma cuidou de tudo necessário. Ela presenteou a humanidade com frutas, bagas, mel, nozes e até bases para sobremesas que podem ser preparadas em casa ou adquiridas sem conservantes nocivos e aditivos artificiais. Os autores reuniram as posições mais eficazes, aquelas que realmente funcionam, que são fáceis de integrar no menu diário e que podem trazer benefícios significativos em poucos dias. São doces que nutrem o cérebro, protegem o sistema cardiovascular, fortalecem o tecido ósseo, melhoram a qualidade do sono e reduzem o nível de ansiedade. Alguns deles até estimulam a produção de serotonina, que, como se sabe, é o hormônio da felicidade. E tudo isso é alcançado sem o uso de açúcar refinado, corantes artificiais, realçadores de sabor e calorias vazias. É importante perceber, o que uma pessoa consome diariamente molda diretamente seu corpo, humor e longevidade. Se você substituir pelo menos parte dos produtos prejudiciais por doces naturais da lista apresentada, o resultado positivo será perceptível em apenas uma semana. Em um mês,
Muitos começarão a se perguntar por que não fizeram isso antes. Pois é tão simples: substituir o biscoito comum por uma maçã fresca, um bombom por um punhado de frutas vermelhas, e uma barra industrializada por um iogurte caseiro com mel natural. Pequenos passos, consistentes, geram um efeito colossal, especialmente após os 60 anos, quando cada decisão tem um impacto particularmente forte na saúde geral. Portanto, recomenda-se memorizar ou, melhor ainda, anotar esta informação, pois diante dos leitores não está apenas uma lista. Este é o top 10 de doces que podem se tornar um novo, saboroso e útil ritual. De manhã, à tarde ou à noite, cada um deles pode ser apropriado em uma determinada situação, da sensação de cansaço ao desejo de um lanche sem prejudicar a saúde. No final, como prometido, será apresentado um produto que poucos conhecem. Ele não é anunciado, não é ativamente promovido nas redes sociais, mas sozinho é capaz de superar todos os outros em seus benefícios. Então, os autores começam. Sem demora, sem palavras desnecessárias. Apenas fatos, benefícios reais e doces verdadeiramente saborosos e saudáveis. Desde a primeira linha, será apresentada apenas a informação que realmente funciona. O primeiro item da lista é a verdadeira rainha dos doces saudáveis. Este produto é conhecido por todos desde a infância, mas seu verdadeiro valor é frequentemente subestimado na idade adulta. Trata-se da maçã, uma fruta que, apesar de sua aparência simples e modesta, possui um conteúdo incrivelmente poderoso de substâncias benéficas e deve estar obrigatoriamente presente na dieta de toda pessoa com mais de 50 anos. A maçã não é apenas um lanche prático, é, na verdade, um kit de farmácia natural que cabe na palma da mão. A força principal da maçã reside no alto teor de fibra solúvel, especialmente a pectina. É a pectina que ajuda eficazmente o corpo a se livrar do excesso de colesterol, eliminando de forma suave e segura. Isso não é apenas uma hipótese, mas um fato cientificamente comprovado. Estudos realizados pela Harvard T.H. Chan School of Public Health demonstraram convincentemente que o consumo diário de apenas 2 maçãs pode reduzir o nível do chamado colesterol ruim em 20% em apenas 6 semanas. E isso, por sua vez, é uma poderosa prevenção de doenças graves como AVC, infarto e aterosclerose, as ameaças mais perigosas à saúde de uma pessoa idosa. Mas esses não são todos os benefícios desta fruta. As maçãs se destacam pelo alto teor de vitamina C, que estimula ativamente o sistema imunológico, protege as células de processos inflamatórios e contribui para a recuperação acelerada dos tecidos. Além disso, o potássio presente nas maçãs é um elemento-chave para a normalização da pressão arterial e para garantir o funcionamento estável do músculo cardíaco. O potássio ajuda a manter o equilíbrio hidrossalino ideal no corpo e previne a retenção excessiva de líquidos, o que é especialmente relevante para pessoas propensas a inchaços. No entanto, os componentes mais valiosos das maçãs são os flavonoides. Esses antioxidantes naturais combatem eficazmente as inflamações crônicas, retardam os processos de envelhecimento e melhoram a microcirculação sanguínea. Alguns deles, como a quercetina, a epicatequina e o cainferol, são ativamente pesquisados por cientistas no contexto da prevenção da doença de Alzheimer. O consumo regular de flavonoides está associado à melhora das funções cognitivas e ao retardo do declínio da memória relacionado à idade em idosos. Assim, a maçã deixa de ser apenas uma sobremesa, transformando-se em uma proteção confiável para o cérebro. As maçãs também exercem uma influência benéfica no sistema digestivo. As fibras alimentares contidas nelas normalizam o peristaltismo intestinal, previnem a constipação e criam um ambiente favorável para o desenvolvimento da microflora benéfica. Além disso, as maçãs possuem uma doçura moderada, não provocam picos acentuados nos níveis de glicose no sangue e são adequadas até mesmo para aqueles que precisam restringir o consumo de açúcar. É importante lembrar que o máximo benefício é obtido apenas com a fruta inteira, e não com geleias ou sucos com adição de açúcar. Debe-se considerar que diferentes variedades de macas possuem propriedades distintas. As variedades vermelhas são ricas em antocianinas, pigmentos que protegem os vasos sanguíneos e fortalecem os capilares. As variedades verdes são menos doces, mas contêm mais ácidos orgânicos, benéficos para a digestão. As variedades amarelas, que representam um meio termo, são ideais para pessoas com estômago sensível. A alternância de variedades é uma maneira simples de garantir a ingestão de uma variedade de micronutrientes e evitar a monotonia na dieta. As maçãs podem ser consumidas cruas, assadas com canela, adicionadas à aveia ou misturadas com nozes. Mas o mais importante é o seu consumo regular. O ideal é comer 1 ou 2 maçãs por dia, especialmente na segunda metade do dia,
quando muitas vezes surge o desejo de comer algo doce. É uma excelente maneira de saciar a fome, repor as reservas de vitaminas e, o mais importante, não prejudicar o organismo. Assim, a maçã não é apenas uma fruta. É um doce que pode ser consumido diariamente sem qualquer remorso. É uma sobremesa que trabalha em benefício do corpo, e não contra ele. É um alimento acessível, simples e poderoso, com o qual vale a pena começar seu caminho para a saúde e a longevidade. Em seguida a maçã, na lista de doces saudáveis, encontra-se a banana, uma fruta que muitas vezes é percebida exclusivamente como um lanche doce. Na verdade, é um verdadeiro energético fisiológico, um antidepressivo natural e um coquetel vitamínico completo, contido em uma única casca amarela. As bananas são extremamente ricas em potássio, e isso não é apenas uma afirmação exagerada. Uma fruta de tamanho médio contém até 450 mg desse elemento, que é indispensável para manter a saúde do coração, regular a pressão arterial e o funcionamento normal dos músculos. Pessoas mais velhas, especialmente aquelas que tomam diuréticos, precisam de potássio diariamente. Ele previne eficazmente câimbras musculares, arritmias cardíacas e fraqueza geral. Além do potássio, a banana contém magnésio, cálcio, fósforo e sódio, um complexo que atua como um suplemento biológico completo, mas sem componentes sintéticos e efeitos colaterais. No entanto, a verdadeira magia da banana se manifesta em sua influência no humor e no funcionamento do cérebro. Nesta fruta, está presente o triptofano, um aminoácido que, no corpo, se transforma em serotonina, amplamente conhecida como hormônio da alegria e do equilíbrio interno. É graças a essa propriedade que a banana é capaz de literalmente melhorar o humor em questão de minutos. Ela é especialmente valiosa em períodos de instabilidade emocional, em caso de melancolia sazonal, fadiga crônica, alterações hormonais ou em estado de ansiedade elevada. Não é de surpreender que, em pesquisas realizadas pelo Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, as bananas tenham sido incluídas na lista de alimentos capazes de reduzir o nível de depressão com o consumo regular. 1 ou 2 bananas por dia podem se tornar parte não apenas da dieta, mas também de um suporte psicoemocional eficaz. Isso é especialmente relevante para idosos, que frequentemente enfrentam problemas de solidão, apatia e diminuição dos níveis de dopamina. As bananas também são um regulador suave da digestão. Graças ao seu teor de fibras alimentares naturais, elas estimulam o funcionamento do intestino, normalizam o trânsito intestinal e protegem a mucosa gástrica. Além disso, a banana é uma das poucas frutas que podem ser consumidas mesmo em casos de gastrite e acidez elevada. Ela reveste as paredes do estômago, reduz a inflamação e contribui para a cicatrização. Além disso, é uma excelente alternativa a um pão doce ou uma barra de chocolate durante o almoço, saciante, doce e sem prejudicar a saúde. A banana também contribui para a prevenção de doenças graves. Ela reduz o risco de desenvolvimento de aterosclerose, AVC e infarto, pois melhora a elasticidade dos vasos e diminui o nível de estresse oxidativo. Além disso, a vitamina B6 contida na banana participa da produção de neurotransmissores, responsáveis pela clareza mental, concentração e memória. Isso é especialmente importante para idosos, que necessitam de suporte às funções cognitivas sem sobrecarga adicional para o fígado ou rins. Merece atenção especial a banana como um lanche ideal para pessoas ativas. Ela repõe rapidamente as reservas de energia, não causa sensação de peso e é perfeita antes de uma caminhada, treino ou até mesmo antes de dormir. Ao contrário da cafeína ou bebidas energéticas, a banana age de forma suave e confiável. Ela não provoca um pico repentino de energia seguido de uma queda, mas garante um nível de energia constante. Na dieta diária, a banana pode ser tanto um alimento autônomo quanto parte de diversas sobremesas. Pode ser adicionada a mingaus, misturada com queijo cottage, assada com canela ou simplesmente consumida entre as refeições principais. O principal é não exagerar. 1 ou 2 bananas por dia é a dosagem ideal para um adulto, especialmente se houver problemas com o nível de açúcar no sangue. Assim, a banana não é apenas uma fruta. É uma maneira suave, saborosa e útil de melhorar o funcionamento do coração, cérebro, estômago e sistema nervoso. É um doce que traz alegria sem consequências negativas, um aliado confiável para quem busca permanecer ativo, vigoroso e equilibrado em qualquer idade. Em terceiro lugar na nossa lista estão as frutas vermelhas, berries. Elas são um verdadeiro concentrado natural de vitaminas, antioxidantes e ácidos orgânicos. Esses pequenos frutos não são apenas um enfeite para sobremesas, mas um produto medicinal completo, que exerce um efeito curativo complexo em todo o organismo.
Seu efeito benéfico se manifesta de forma particularmente acentuada em pessoas mais velhas, quando a proteção dos vasos, a manutenção da saúde da pele e o fortalecimento da imunidade se tornam prioridade. As frutas vermelhas são, com razão, consideradas recordistas em teor de antioxidantes. Essas substâncias neutralizam eficazmente os radicais livres, moléculas instáveis que destroem as células e aceleram os processos de envelhecimento. Mirtilo, groselha, framboesa, amora e cereja são especialmente ricos em antioxidantes. Essas frutas são fortemente recomendadas para pessoas com mais de 50 anos para manter a juventude da pele, a elasticidade dos vasos sanguíneos e o funcionamento ativo do cérebro. O consumo regular de frutas vermelhas reduz significativamente o risco de desenvolver degeneração macular relacionada à idade, uma das principais causas de piora da visão na velhice. O ácido ascórbico, contido em grandes quantidades nas frutas vermelhas, fortalece a resposta imunológica do corpo, contribui para uma recuperação mais rápida após infecções virais e fortalece os capilares. Isso é especialmente importante nas estações de resfriados, bem como para aqueles que sofrem de processos inflamatórios crônicos. Ao contrário das vitaminas sintéticas, a vitamina C das frutas vermelhas é melhor absorvida pelo organismo e age de forma mais suave. Além disso, as frutas vermelhas são um anti-inflamatório natural, o que as torna indispensáveis em doenças crônicas das articulações e vasos. Não se pode deixar de notar o efeito benéfico das frutas vermelhas na saúde da pele. Graças ao alto teor de vitamina C e bioflavonoides, elas estimulam a produção de colágeno, responsável pela elasticidade e densidade da pele. Pessoas que incluem regularmente frutas vermelhas em sua dieta notam melhora na tez, redução de inchaços e até suavização de pequenas rugas. Assim, as frutas vermelhas deixam de ser apenas um símbolo do verão, tornando-se uma ferramenta eficaz, acessível e natural para a preservação da juventude. A lista de frutas vermelhas úteis é bastante extensa: morango, amora silvestre, framboesa, cereja, groselha preta e vermelha, uva do monte, mirtilo, oxikoco, cranberry. Cada uma delas possui propriedades únicas. O mirtilo, por exemplo, melhora a visão e as funções cognitivas do cérebro. A groselha satura o corpo com vitamina C e fortalece a imunidade. A uva do monte age como um diurético suave, ajudando a eliminar inchaços. O oxikoco contribui para a limpeza do sistema urinário. Todas essas frutas vermelhas não são apenas uma fonte de sabor, mas também uma ação direcionada a sistemas específicos do corpo. Apesar de todos os seus benefícios, as frutas vermelhas permanecem produtos de baixa caloria. A caloria média varia de 30 a 50 quilocalorias por 100 gramas, dependendo da variedade. Isso significa que podem ser consumidas mesmo por quem está lutando contra o excesso de peso ou monitorando cuidadosamente os níveis de açúcar no sangue. O índice glicêmico da maioria das frutas vermelhas é extremamente baixo. Elas não causam picos acentuados de glicose e são adequadas para diabéticos em quantidades moderadas. É especialmente conveniente usar frutas vermelhas como substituto para doces tradicionais. Adicioná-las ao iogurte, mingau, smoothies ou simplesmente consumi-las frescas permite obter uma sobremesa que não requer adição de açúcar. Além disso, o consumo regular de frutas vermelhas reduz naturalmente o desejo por doces, o que as torna uma ferramenta poderosa ao abandonar o açúcar refinado. Para obter o máximo benefício, as frutas vermelhas devem ser consumidas frescas ou congeladas, evitando o cozimento. Geleias, compotas e doces perdem até 70% das vitaminas. Por isso, no verão, é aconselhável congelar as frutas em grande quantidade e usá-las durante todo o ano. As frutas vermelhas são um produto universal. Elas atuam de forma igualmente eficaz na pele, vasos sanguíneos, imunidade, visão e até no humor. Aumentam o nível de energia, reduzem processos inflamatórios e tornam a dieta não apenas saudável, mas incrivelmente saborosa. O mais importante é que as frutas vermelhas são acessíveis a todos. Não são exóticas do outro lado do mundo, mas uma força que cresce literalmente sob os pés. Em quarto lugar na lista de doces saudáveis está um produto que é frequentemente esquecido ou subestimado. Não possui uma aparência moderna, raramente é destaque em capas de revistas de saúde, mas é uma verdadeira bomba energética, especialmente valiosa para pessoas mais velhas. É a uva passa, uvas secas, nas quais se concentram sabor, nutrição e benefícios. Onde reside a força da uva passa? Primeiramente, em sua composição natural. Durante o processo de secagem, a uva perde água, mas os nutrientes se tornam significativamente mais concentrados. O resultado é um produto extremamente rico em ferro, magnésio, potássio, vitaminas do complexo B
O mais importante, carboidratos de fácil assimilação, que fornecem energia instantânea ao corpo. É por essa razão que a uva passa é especialmente útil para quem sofre de fadiga crônica, fraqueza geral, tonturas ou pressão arterial baixa. No entanto, isso é apenas a ponta do iceberg de suas propriedades benéficas. A uva passa apoia ativamente o funcionamento do sistema nervoso. Graças ao alto teor de vitaminas B1, B2 e B6, ela participa da formação de neurotransmissores, substâncias responsáveis pela transmissão de impulsos nervosos entre as células. O consumo de uva passa contribui para a redução dos níveis de ansiedade, irritabilidade e melhora a qualidade do sono. O processo resulta em um produto extremamente rico em ferro, magnésio, potássio, vitaminas do complexo B e, o mais importante, carboidratos de fácil absorção que fornecem energia instantânea ao corpo. Por essa razão, a uva passa é especialmente benéfica para quem sofre de fadiga crônica, fraqueza geral, tonturas ou pressão arterial baixa. No entanto, isso é apenas a ponta do iceberg de suas propriedades benéficas. A uva passa apoia ativamente o funcionamento do sistema nervoso. Graças ao seu alto teor de vitaminas B1, B2 e B6, ela participa da formação de neurotransmissores, substâncias responsáveis pela transmissão de impulsos nervosos entre as células. O consumo de uva passa ajuda a reduzir a ansiedade, a irritabilidade e a melhorar a qualidade do sono. Se uma pessoa frequentemente sente tensão nervosa, tem dificuldade para adormecer ou acorda à noite, vale a pena tentar adicionar uma colher de chá de uva passa à dieta noturna. É uma solução suave e doce, sem efeitos colaterais. Sua ação no sistema digestivo merece atenção especial. A uva passa contém fibras que estimulam suavemente a peristalse intestinal, melhoram o trânsito e ajudam a combater a constipação, um dos problemas mais comuns em idosos. Ela também contribui para a restauração da microflora benéfica e reduz processos inflamatórios no trato gastrointestinal. A uva passa é particularmente útil em combinação com água morna. Essa combinação inicia a digestão pela manhã e melhora a absorção de outros alimentos ao longo do dia. No entanto, é crucial ter moderação, pois a uva passa não é apenas uma fruta seca, mas uma fonte concentrada de glicose. 100 gramas do produto contém até 65 gramas de açúcares, o que é ainda mais do que na uva fresca. Isso torna a uva passa um alimento não tão seguro para pessoas com diabetes ou resistência à insulina. Portanto, se houver problemas com o nível de açúcar no sangue, a quantidade de uva passa deve ser estritamente limitada, não mais do que uma colher de sopa por dia. É melhor combiná-la com alimentos ricos em proteínas ou fibras para suavizar a carga glicêmica. Ainda assim, apesar dessa restrição, os benefícios da uva passa são inegáveis. Ela ajuda na recuperação após doenças, especialmente se a pessoa teve gripe, resfriado, infecções virais respiratórias agudas ou cirurgia. A uva passa repõe rapidamente as energias, fortalece o sistema cardiovascular e ajuda a manter o equilíbrio energético em períodos de alta demanda. É frequentemente recomendada para pessoas que realizam trabalho físico, bem como para idosos, quando cada caloria extra deve ser usada para recuperação e não para se acumular como gordura. Outra vantagem da uva passa é sua longa vida útil e facilidade de uso. Não precisa ser cozida, descascada ou cortada. Está sempre à mão. Pode ser levada em viagens, passeios, na bolsa ou até mesmo colocada ao lado da cama como uma ajuda de emergência em caso de fraqueza súbita ou queda de energia. A uva passa é um lanche sem complicações, mas com um verdadeiro efeito fisiológico. Combina especialmente bem com nozes, queijo cottage, iogurte e aveia. Mas mesmo um punhado puro é um impulso energético suave que não sobrecarrega o estômago e não causa fadiga uma hora depois, como o açúcar comum. O principal é lembrar do equilíbrio. A uva passa é uma alternativa saudável aos doces, especialmente para idosos. Não é apenas saborosa, mas também ajuda o corpo e o cérebro a funcionar em um ritmo estável. É uma doçura que não engana, mas nutre. Força concentrada em uma pequena fruta. Se a pessoa procura um produto que possa ser usado diariamente em pequenas doses, a uva passa terá seu lugar em sua cozinha. O quinto item em nossa lista é um produto que as pessoas usavam muito antes do surgimento de farmácias, comprimidos e soros. Era reverenciado no Antigo Egito, valorizado na Antiga Rússia e ainda hoje permanece um símbolo de cura natural. É o mel, uma substância dourada e espessa, criada pelas abelhas e repleta da pura energia da vida. O mel não é apenas um doce. É uma fonte natural de carboidratos que são rapidamente absorvidos pelo corpo, sem deixar vestígios de peso, fadiga ou picos bruscos de glicose. Ao contrário do açúcar refinado, o mel é composto por glicose e frutose,
encapsuladas em uma matriz natural com vitaminas, enzimas, aminoácidos e oligoelementos. Ele repõe instantaneamente a energia, restaura as forças em caso de exaustão e serve como um auxiliar ideal no período de recuperação após várias doenças. O mel é particularmente indicado em períodos de imunidade enfraquecida. Seu consumo regular ativa os mecanismos de defesa do corpo, aumentando a resistência a vírus, micróbios e infecções fúngicas. Pesquisas realizadas na Universidade de Queensland, Austrália, mostraram que o mel aumenta a atividade dos macrófagos, células responsáveis pela captura e destruição de patógenos. O mel é especialmente útil no inverno, durante as estações de transição e após cirurgias e doenças prolongadas. O mel possui ação antibacteriana e anti-inflamatória, especialmente se consumido em jejum ou com água morna. Ele limpa suavemente o corpo de toxinas, melhora a circulação sanguínea e contribui para a normalização dos processos metabólicos. Sua ação nas vias respiratórias merece atenção especial. Para tosse crônica, irritação na garganta, bronquite, um chá com mel ou simplesmente uma colher de mel antes de dormir age tão bem quanto xaropes farmacêuticos, mas sem efeitos colaterais e aditivos químicos. É importante entender que o mel é um produto vivo. Não precisa de aditivos, corantes ou aromatizantes. É em sua naturalidade que reside sua força. O melhor efeito é obtido com mel cru não pasteurizado, no qual todas as enzimas e substâncias ativas são preservadas. Variedades escuras, como o mel de trigo sarraceno ou castanheiro, contêm mais ferro e antioxidantes, enquanto as claras, como o mel de acácia ou tilha, têm um sabor mais suave e são ideais para uso diário. O mel também é benéfico para o sistema cardiovascular. Ele contribui para a melhoria do estado das paredes dos vasos sanguíneos, reduz o nível de colesterol ruim e até mesmo regula suavemente a pressão arterial. E graças ao seu teor de potássio e magnésio, o mel mantém o ritmo cardíaco normal e reduz o risco de arritmia. Isso é especialmente importante para idosos, nos quais as doenças cardiovasculares frequentemente se tornam um pano de fundo para outros problemas. Além disso, o mel promove um sono de qualidade. Pode ser tomado meia hora antes de dormir. Uma colher de chá em um copo de água morna ou leite proporcionará um efeito sedativo suave. É uma doçura natural capaz de proporcionar paz e sono profundo sem substâncias químicas e sem criar dependência. O descanso completo, por sua vez, é a base da recuperação, longevidade e metabolismo normal. Claro, o mel não está isento de restrições. Pessoas com diabetes, resistência à insulina ou alergia a produtos apícolas devem ser especialmente cautelosas. Mesmo na ausência de contraindicações, é importante ter moderação, não mais do que uma colher de sopa por dia, de preferência pela manhã ou na primeira metade do dia. Isso permitirá obter o máximo de benefícios sem sobrecarregar o pâncreas. O mel é um produto com uma reputação milenar. Ele sobreviveu a séculos, guerras, epidemias e ainda hoje permanece um aliado universal do ser humano. Em uma colher de mel está contida não apenas doçura, mas um símbolo de força, saúde e harmonia natural. Seu lugar não é na prateleira de suplementos, mas em sua mesa. Se a pessoa procura uma doçura que seja ao mesmo tempo saborosa, benéfica e testada pelo tempo, o mel, sem dúvida, merece fazer parte de seu ritual diário. A sexta posição na lista de doces saudáveis é o zéfir, preparado com agar-agar, representando uma verdadeira sensação para quem deseja desfrutar de sobremesa sem culpa. Se ainda existe a crença de que o zéfir é exclusivamente açúcar e nada mais, prepare-se para se surpreender. Este doce, em sua versão correta, é capaz não apenas de agradar as papilas gustativas, mas também de apoiar a digestão, reduzir o apetite e fornecer ao corpo micronutrientes essenciais. A chave para o benefício deste produto é o agar-agar, um espessante vegetal obtido de algas marinhas vermelhas e marrons. Ao contrário da gelatina, produzida a partir de ossos e cartilagens de animais, o agar é um produto absolutamente vegetariano, não contém alérgenos e é rico em fibra solúvel, iodo, ferro, cálcio e outros micronutrientes. Ele não apenas dá forma à sobremesa, mas atua ativamente dentro do corpo. Ao entrar no trato digestivo, o agar-agar incha, preenche o estômago, criando um efeito de saciedade. Isso significa que a pessoa consome menos alimentos, mas se sente saciada por mais tempo. Tal efeito é especialmente importante para idosos e para aqueles que lutam contra o excesso de peso, pois ele permite reduzir o volume da porção sem sentir fome. Além disso, o agar-agar estimula a peristalse intestinal, contribuindo para uma limpeza suave do corpo e a eliminação de toxinas. É um meio natural e suave para melhorar o funcionamento do trato gastrointestinal, sem a necessidade de laxantes farmacêuticos.
O Zephyr em si é uma sobremesa leve. Sua caloria na versão clássica com agar é de apenas 100 a 150 quilocalorias por 100 gramas. Não contém gorduras, praticamente não tem proteínas e apenas uma pequena quantidade de carboidratos. É especialmente importante a ausência de conservantes, aromatizantes e aditivos químicos, desde que seja escolhido um produto natural correto. A melhor opção é o Zephyr caseiro ou produtos de marcas confiáveis, que não contenham xarope de glicose, corantes e gelatina. Atenção especial deve ser dada ao teor de iodo, que frequentemente falta na dieta de idosos. O iodo é essencial para a saúde da tireoide, metabolismo normal, manutenção da energia e clareza mental. O agar-agar é um dos poucos componentes de sobremesas onde o iodo está presente em forma orgânica, facilmente absorvível pelo corpo. Além disso, o agar ajuda a normalizar o nível de açúcar no sangue, pois o índice glicêmico do produto com seu teor permanece baixo. Ele retarda a absorção de carboidratos, reduz as flutuações bruscas de glicose e previne ataques súbitos de fome. Para pessoas que sofrem de resistência à insulina ou pré-diabetes, isso pode ser uma verdadeira descoberta. O Zephyr com agar-agar é uma sobremesa ideal para a noite. Não sobrecarrega o sistema digestivo, não causa peso e não atrapalha o sono, ao contrário de doces mais gordurosos e ricos. Ele mantém suavemente o nível de energia, especialmente se a pessoa não janta tarde, mas quer comer algo agradável e inofensivo. Este doce pode ser o primeiro passo para reduzir o consumo de açúcar. Se o Zephyr com agar for adicionado à dieta em vez de doces tradicionais ou produtos de panificação, em apenas 2 semanas pode-se notar uma redução significativa no desejo por doces. Esta é uma técnica comprovada na prática de nutricionistas, substituir produtos prejudiciais por alternativas saborosas e saudáveis. Que sua aparente simplicidade não engane. À primeira vista, é um Zephyr comum, mas dentro dele esconde-se o mecanismo eficaz que inicia a restauração da digestão, o controle do apetite e a limpeza do corpo. É uma doçura que não causa dependência, mas, ao contrário, ajuda a restaurar o controle sobre a própria alimentação. O Zephyr com agar-agar é uma sobremesa que pode ser desfrutada conscientemente, sem ansiedade e proibições. É a escolha de quem valoriza a leveza, o benefício e a naturalidade. Para idosos, cansados de dietas rigorosas e restrições constantes, ele se torna um verdadeiro sopro de liberdade, saboroso, suave, ao mesmo tempo, surpreendentemente eficaz. A 7ª posição em nossa lista não é apenas um produto, mas uma composição completa de benefícios, sabor e harmonia, salada de frutas com nozes. É uma doçura que não só sacia, mas também contribui ativamente para a saúde a longo prazo, especialmente em pessoas mais velhas. Não é fast food, não é uma barra industrializada e nem um lanche casual, mas uma fórmula anti-envelhecimento cientificamente comprovada, reunida em um único prato. Comecemos pelo principal. As frutas são a fonte mais rica de vitaminas, minerais, ácidos orgânicos e antioxidantes, essenciais para a saúde das células, pele, vasos sanguíneos e para a normalização dos processos metabólicos. Maçãs, peras, kiwis, bananas, laranjas, romãs, uvas, abacaxis, essa lista pode continuar infinitamente. Cada fruta é benéfica à sua maneira, mas juntas formam um complexo poderoso capaz de retardar o envelhecimento biológico. A condição principal é não submetê-las a tratamento térmico, não cozinhá-las e não polvilhá-las com açúcar. Apenas frutas frescas e naturais, onde cada célula está cheia de vida. Mas o verdadeiro segredo desta salada é a noz. Este produto merece atenção especial e quase respeito médico. O miolo da noz contém ácidos graxos ômega 3, vitaminas do complexo B, B6, ácido fólico, magnésio, zinco e arginina, substâncias que afetam diretamente a saúde do cérebro, o estado dos vasos sanguíneos e fornecem proteção contra doenças neurodegenerativas. Ao contrário de outras nozes, é a noz que possui um efeito neuroprotetor pronunciado. Ela melhora a memória, a concentração e reduz o risco de desenvolver demência. E isso não é apenas uma suposição. Um estudo em larga escala, realizado por cientistas da Universidade da Califórnia e publicado no American Journal of Clinical Nutrition, mostrou que o consumo regular de nozes, mesmo em doses moderadas, retarda o declínio cognitivo relacionado à idade. Um efeito particularmente pronunciado foi observado em pessoas com mais de 65 anos. O estudo durou mais de 5 anos e envolveu mais de 8.000 participantes. O resultado: aqueles que comeram pelo menos 3 nozes por dia tinham melhor memória, tomavam decisões mais rapidamente e reclamavam menos de esquecimento. A salada de frutas com nozes tem um forte efeito antioxidante. Ela neutraliza os radicais livres,
retarda o envelhecimento celular, fortalece o sistema imunológico e melhora a condição da pele. O consumo regular dessa salada reduz processos inflamatórios, diminui o nível de colesterol ruim, normaliza a pressão arterial e aumenta a resistência geral do corpo. É um alimento para longevidade, acessível a todos. De particular importância é também o efeito emocional. Frutas coloridas, o sabor suave da noz, a combinação de diferentes texturas e aromas evocam emoções positivas, ativam as zonas de prazer no cérebro e estimulam a produção de dopamina. Isso é especialmente importante para pessoas idosas, que frequentemente sofrem de diminuição do humor, apatia e fadiga crônica. Uma taça dessa salada pode substituir um antidepressivo, sem sobrecarregar o organismo e sem causar habituação. Mas aqui também se aplica uma regra simples: moderação. Apesar de todos os seus benefícios, as nozes são bastante calóricas, e o consumo excessivo pode levar ao ganho de peso ou sensação de peso no estômago. Portanto, a porção ideal é de no máximo 2 a 3 nozes por dia em combinação com uma porção de frutas frescas. Pode-se adicionar um pouco de iogurte natural ou uma colher de mel, e o resultado será uma sobremesa inigualável em termos de benefícios. Salada de frutas com nozes não é apenas saborosa, mas também intencional. É uma doçura que trabalha para o seu futuro, protege o cérebro, fortalece o coração, enche de energia e alegria. Não é um capricho temporário, mas um hábito saudável e duradouro. Não é possível traduzir. Não é possível traduzir. O texto fornecido foi totalmente traduzido na resposta anterior. Não há mais conteúdo para continuar. Não é possível traduzir. O texto fornecido foi traduzido na íntegra na resposta anterior. Não há mais conteúdo para continuar a tradução. Uma escolha consciente para uma mente clara, um humor estável e uma saúde robusta por muitos anos. Se alguém busca um doce que realmente cuide de si, ele já está no seu prato. Em 8º lugar na nossa lista está um produto geralmente associado a prazer, luxo e culpa. Mas não neste caso, pois não falaremos de um substituto de chocolate ao leite com vanilina, óleo de palma e açúcar, mas sim de chocolate amargo verdadeiro, com alto teor de cacau. Não é apenas um doce, é um remédio disfarçado de sobremesa. É especialmente importante para idosos, que precisam de proteção para vasos sanguíneos, cérebro e coração. A regra principal é: quanto mais cacau, mais benefícios. O teor ideal é de 70% ou mais. Nesse chocolate, a quantidade de açúcar é mínima, não há aditivos lácteos e as substâncias ativas dos grãos de cacau são preservadas. E há dezenas delas: flavonoides, polifenóis, teobromina, magnésio, ferro, potássio e até cafeína em pequenas, mas perceptíveis, quantidades. Tudo isso faz do chocolate amargo um cardioprotetor e antioxidante natural que realmente influencia a bioquímica do organismo. O principal benefício do chocolate amargo é o suporte ao sistema cardiovascular. Ele melhora a elasticidade dos vasos sanguíneos, reduz a pressão arterial, ajuda a normalizar o fluxo sanguíneo e previne a formação de coágulos. Um estudo da Universidade de Harvard, com mais de 8.000 idosos, mostrou que o consumo regular de chocolate amargo, não mais que 20 gramas por dia, está associado a uma redução de 21% no risco de AVC e infarto. Isso não é um mito, são dados confirmados. O chocolate amargo possui uma poderosa ação antioxidante. Ele retarda a oxidação celular, protege o DNA de danos, reduz a inflamação e fortalece a imunidade. Sua ação no cérebro é particularmente notável. Os flavonoides do cacau melhoram o fluxo sanguíneo cerebral, estimulam a atividade neural e protegem contra mudanças relacionadas à idade. O consumo regular de chocolate verdadeiro melhora a memória, a atenção, reduz a ansiedade e até aumenta a motivação. O chocolate amargo também contribui para a produção de endorfinas e serotonina, hormônios da alegria e do prazer. E isso não é um efeito psicológico, mas um fato comprovado. O cacau estimula os mesmos receptores que a atividade física ou ouvir música favorita. Isso é especialmente importante para pessoas propensas à depressão sazonal ou fadiga crônica. Uma barra de chocolate pode elevar o humor não apenas subjetivamente, mas em nível hormonal. O chocolate amargo é também uma rica fonte de magnésio, mineral tão deficiente em idosos. O magnésio participa de mais de 300 processos bioquímicos, influenciando o tônus vascular, a resistência ao estresse, a qualidade do sono e a função muscular. A deficiência de magnésio se manifesta por irritabilidade, cãibras, dores de cabeça e flutuações de pressão. E tudo isso pode ser corrigido não por uma vitamina em cápsula, mas por um pequeno pedaço de chocolate verdadeiro. No entanto, como qualquer substância potente,
a dosagem é crucial para o chocolate. A porção ideal não deve exceder 2 quadradinhos, cerca de 15 a 20 gramas por dia. É melhor consumi-lo na segunda metade do dia para evitar sobrecarga no pâncreas e no fígado. Já chocolates com recheios, nozes açucaradas, aditivos de frutas ou wafers devem ser evitados, pois nesses produtos os benefícios são mínimos. O chocolate amargo verdadeiro não causa picos bruscos de açúcar, não cria dependência alimentar nem provoca excessos. Ele proporciona saciedade, prazer, ao mesmo tempo, mantém a saúde, desde que a escolha seja correta e a quantidade não exceda a norma. Assim, o chocolate amargo não é um fruto proibido, mas um elemento legítimo e benéfico da dieta. Ele auxilia o coração, o cérebro, os vasos sanguíneos, melhora o humor, mantém o equilíbrio hormonal e até protege contra o envelhecimento precoce. É um caso em que a sobremesa não apenas agrada, mas contribui para sua longevidade. Em nono lugar na nossa lista, está um produto que aparece cada vez mais nas prateleiras de lojas de produtos saudáveis, mas que ainda gera dúvidas. Pode ser consumido diariamente? É seguro para idosos e realmente benéfico? Estamos falando das barras de cereais sem açúcar. Com a escolha certa, não são apenas um lanche, mas um trunfo poderoso contra a fadiga, problemas digestivos e até mesmo a deterioração da aparência. Para começar, uma distinção clara. O que é vendido em supermercados como barras fitness ou energéticas muitas vezes não tem relação alguma com a saúde. Dentro, há açúcar, xarope de glicose e frutose, óleo de palma, aromatizantes e cereais expandidos com valor nutricional mínimo. Isso é fast food disfarçado de saúde, nada mais. Já as verdadeiras barras de cereais sem açúcar, feitas de flocos integrais, nozes, sementes e frutas secas, são uma história completamente diferente. O principal valor dessas barras é o fornecimento de energia prolongado e uniforme. Graças à combinação de carboidratos complexos, gorduras vegetais e fibras, elas não causam picos bruscos de açúcar no sangue e não provocam fome uma hora depois. Isso as torna uma opção ideal para lanches em viagens, passeios ou entre as refeições, especialmente para idosos, que precisam manter os níveis de glicose estáveis sem sobrecarregar o pâncreas. As barras de cereais contêm vitaminas do complexo B, magnésio, zinco, ferro, cálcio, além de ácidos graxos insaturados, especialmente se incluírem ingredientes como nozes, sementes de linhaça, gergelim ou abóbora. Essas substâncias fortalecem unhas, cabelos, pele, melhoram a condição dos vasos sanguíneos e participam da regulação hormonal. Esse efeito é particularmente importante para mulheres após os 50, quando a produção de estrogênio diminui e os sinais de envelhecimento começam a aparecer. É nesse aspecto que se manifesta o principal efeito. A transformação externa é alcançada através da estabilidade interna do organismo. Pessoas que substituem regularmente lanches prejudiciais por barras de cereais sem açúcar notam melhora na tez, redução de inchaços e aumento da elasticidade da pele. Não há magia nisso, apenas o resultado de uma melhor nutrição celular, funcionamento estável do trato gastrointestinal e redução da carga sobre o fígado e o sistema endócrino. O corpo começa a funcionar em um ritmo correto, e essas mudanças se tornam visíveis até no espelho. Se alguém está cansado de tentar lanchar sem prejudicar a saúde, uma barra de cereais sem açúcar pode ser uma verdadeira salvação. Ela cabe facilmente na bolsa, não exige refrigeração, não esfarela, não derrete, o mais importante, realmente sacia. Não é apenas um lanche rápido, é uma refeição pensada, rica em todos os elementos necessários. E se adicionar uma xícara de chá verde, terá uma micro-refeição completa, após a qual não haverá fadiga, peso ou desejo de comer algo doce. É claro, é importante ler atentamente a composição do produto. Uma barra ideal não contém açúcar, adoçantes artificiais, margarina ou proteína de soja. Deve conter apenas aveia ou outros flocos integrais, nozes, sementes, cocô ralado, especiarias naturais, canela, cardamomo e, às vezes, uma pequena quantidade de mel ou tâmaras para ligar. Essas barras também podem ser preparadas em casa, e serão o doce mais acessível e saudável para toda a família. As barras de cereais são especialmente úteis para pessoas com estilo de vida ativo, mesmo na terceira idade. Afinal, a atividade é necessária em qualquer idade, seja uma caminhada, ginástica, trabalho doméstico ou dança. A barra fornece energia sem picos bruscos de pressão ou taquicardia, tornando-a segura mesmo para doenças cardiovasculares, se não houver contraindicações para ingredientes específicos. Assim, a barra de cereais sem açúcar é uma alternativa saudável a doces, pães e bolos, que atua na melhoria da aparência e não contra ela. É um agrado para quem quer parecer fresco,
sentir-se revigorado e comer sem medo. Talvez este passo seja o início de uma nova abordagem ao doce. O 10º e último item da nossa lista de doces saudáveis é um produto que combina conforto, delicadeza e verdadeira funcionalidade: iogurte caseiro com mel e frutas vermelhas. Não é apenas uma sobremesa, é uma nutrição inteligente, onde cada componente desempenha um papel único. Um fortalece a imunidade, outro restaura a microflora, e um terceiro fornece vitaminas e energia ao corpo. Juntos, eles formam uma união que trabalha tanto para o prazer quanto para a saúde. Comecemos pelo básico. Não se trata de produtos de supermercado com rótulos chamativos e sabor de baunilha, mas sim de um verdadeiro produto lácteo fermentado caseiro, preparado com leite integral e fermento. Esse iogurte é rico em probióticos, bactérias vivas que restauram a microbiota intestinal, melhoram a digestão, reduzem processos inflamatórios e até influenciam a resposta imune do organismo. Na velhice, quando o sistema digestivo já não é tão ativo, uma microflora saudável torna-se um fator-chave para a longevidade e a resistência a várias doenças. Ao adicionar uma pequena quantidade de mel natural ao iogurte, a pessoa obtém uma fonte natural de açúcares que não causa picos bruscos de glicose, mas proporciona doçura e a resposta energética necessárias. O mel potencializa a ação dos probióticos, possui propriedades antimicrobianas e fortalece a imunidade, especialmente na estação de resfriados. É importante usar mel não pasteurizado e adicioná-lo apenas ao iogurte morno, mas não quente, para preservar todas as suas enzimas ativas e vitaminas. Agora, sobre as frutas vermelhas. Pode ser mirtilo, morango, framboesa, groselha, cranberry ou uma combinação delas. As frutas enriquecem o iogurte com antioxidantes, vitamina C, antocianinas e fibras, tornando o sabor vibrante e a textura variada. Frutas escuras, como mirtilo ou groselha preta, são especialmente benéficas devido ao alto teor de flavonoides. Elas melhoram a visão, apoiam a função cerebral e fortalecem os vasos sanguíneos, o que é particularmente importante após os 60 anos. O iogurte caseiro com mel e frutas vermelhas é uma sobremesa ideal para o café da manhã ou jantar, que sacia, melhora a digestão, reduz suavemente o apetite e não causa sensação de peso. É adequado até para quem tem estômago sensível ou problemas de digestão. As lactobactérias presentes no iogurte facilitam a absorção da lactose e contribuem para o equilíbrio da acidez no trato gastrointestinal, enquanto as frutas e o mel o tornam não apenas saudável, mas realmente delicioso. O iogurte caseiro pode ser preparado por conta própria. Para isso, basta leite e o fermento certo, facilmente encontrado em farmácias ou lojas de produtos saudáveis. O resultado é um produto sem conservantes, açúcar, espessantes e aromatizantes, que supera em qualidade qualquer similar industrializado. Além disso, é econômico. 1 litro de leite se transforma em uma porção completa de iogurte para vários dias, e a pessoa recebe um produto vivo e funcional diariamente. O mais importante é que os açúcares naturais presentes nessa sobremesa não causam dependência. Ao contrário dos doces industrializados, o iogurte com mel e frutas vermelhas não provoca compulsão alimentar. A pessoa se sente saciada e não tem o desejo de comer mais e mais. É uma sobremesa que tem medida, e o próprio corpo a sente. Isso é especialmente importante para idosos, propensos a picos de glicose, flutuações de pressão e distúrbios do sono. Essa sobremesa pode ser consumida diariamente. É igualmente boa no verão, quando se busca frescor, e no inverno, quando o corpo precisa de apoio. Pode ser servida no café da manhã, jantar ou usada como lanche entre as refeições principais. Além disso, é uma receita universal que se adapta facilmente a gostos e necessidades individuais. Quer mais energia? Addition banana. Precisa de mais proteína? Misture uma colher de nozes. ¿Problemas digestivos? Um pouco de sementes de linhaça. Tudo isso em uma única tigela. Assim, o iogurte caseiro com mel e frutas vermelhas é um doce sem malefícios, saciedade sem peso e um hábito que realmente cura. É o tipo de alimento que cuida da pessoa de forma tranquila, suave, dia após dia. Se alguém busca uma sobremesa que se torne parte de seu sistema de saúde, ela já está pronta, e a própria pessoa pode controlá-la. Agora que as sobremesas saudáveis foram detalhadamente abordadas, é hora de falar sobre o passo mais difícil, mas ao mesmo tempo mais importante, a eliminação do açúcar refinado. Este é um tema que muitos tentam evitar, supondo que tudo já está claro: açúcar faz mal. No entanto, poucos falam abertamente sobre como o corpo realmente se transforma quando alguém o abandona completamente. E as mudanças, deve-se dizer, são colossais e nem sempre agradáveis nos primeiros dias. Tudo começa bem rápido.
No segundo ou terceiro dia após parar de consumir açúcar, a pessoa de repente percebe que se cansa mais rápido, o humor oscila sem motivo aparente, surge irritabilidade, às vezes, até agressão. Alguns começam a dormir mal, enquanto outros, ao contrário, acordam pela manhã com sensação de peso e apatia. O desejo por doces torna-se literalmente físico, e parece que sem uma barra de chocolate ou pelo menos um biscoito é impossível se concentrar ou simplesmente se sentir bem. Isso é familiar para muitos, mas é absolutamente normal. Não é um sinal de fraqueza, é o corpo se reajustando ativamente. Ele está saindo de uma dependência de anos de picos de glicose, aos quais se acostumou. Ele está aprendendo a obter energia não instantaneamente do açúcar, mas reiniciando os mecanismos de queima de gordura, metabolismo profundo e equilíbrio energético estável. E isso, sem dúvida, leva tempo. Mas é apenas uma fase temporária, e ela certamente passará. Geralmente, o período difícil dura de 3 a 7 dias, às vezes um pouco mais, especialmente se o açúcar era anteriormente a principal fonte de prazer ou usado para lidar com o estresse. Após uma semana, os sintomas começam a diminuir gradualmente. O humor se estabiliza, o desejo obsessivo por doces desaparece, a sensibilidade do paladar é restaurada, e frutas, bagas e mel começam a parecer incrivelmente ricos e doces, mesmo em pequenas quantidades. Abandonar o açúcar não é apenas uma dieta, é uma profunda reestruturação bioquímica de todo o organismo. E neste momento, ele precisa de apoio, não de estresse adicional. Se a pessoa remove drasticamente os doces da dieta e não adiciona substitutos saudáveis, não nutre o corpo com vitaminas e energia duradoura, ela corre o risco de ceder, voltar aos velhos hábitos e cair novamente em um ciclo vicioso. É por isso que todos os produtos mencionados anteriormente, maçãs, bananas, frutas vermelhas, passas, mel, suspiros de agar, nozes, cereais e iogurte são necessários não apenas por seus benefícios. Eles desempenham um papel fundamental na adaptação do corpo. Eles ajudam a enganar o cérebro, a saciar as papilas gustativas, a proporcionar uma sensação de prazer e, ao mesmo tempo, a não causar danos. Graças a isso, o processo de abandono do açúcar ocorre não pela força de vontade, mas por uma transição suave e controlada. É especialmente importante observar atentamente as reações emocionais. Ao parar de consumir açúcar abruptamente, pode haver insônia, aumento da ansiedade, pensamentos obsessivos e choro. Todos esses são efeitos temporários. O cérebro está simplesmente se acostumando a um ritmo diferente de funcionamento e precisa de tempo para se adaptar. Às vezes, isso se assemelha à síndrome de abstinência, mas não há motivo para temer. O importante é entender que isso passará e ter à mão ferramentas que ajudem a lidar. Pode ser um chá quente com mel, um punhado de nozes, uma colher de iogurte com frutas vermelhas, metade de uma banana ou um pedaço de chocolate amargo. Cada uma dessas substituições não é um sinal de fraqueza, mas uma decisão inteligente que aproxima a pessoa da estabilização do metabolismo, da perda de peso, da melhora do sono e do humor. A pessoa não é obrigada a abandonar o açúcar de uma vez por todas em um único dia. Ela pode ir por etapas. Primeiro, eliminar refrigerantes e produtos de panificação, depois doces, e em seguida iogurtes e molhos adoçados. Em apenas 2 semanas, sentirá sua energia despertar, seu paladar mudar, o cansaço diurno desaparecer e a irritabilidade diminuir. Abandonar o açúcar não é uma sentença, mas uma nova qualidade de vida. Sim, o caminho nem sempre é fácil, mas vale a pena, porque além dessa linha começa uma nova realidade, sem fadiga, sem dores de cabeça, sem oscilações constantes de humor. E isso é apenas o começo. Ao iniciar o caminho para abandonar o açúcar, é crucial não apenas eliminar o que é prejudicial, mas substituí-lo inteligentemente por algo benéfico, pois o corpo continua a exigir energia, o cérebro, prazer e o sistema digestivo, um ritmo estável. Sem substituições de qualidade, o hábito inevitavelmente falhará. Para que isso não aconteça, é importante entender o que comer para não ter recaídas, fome e quedas de energia. Em primeiro lugar, para um abandono bem-sucedido do açúcar, é extremamente importante fornecer ao corpo uma quantidade suficiente de carboidratos complexos. Esses nutrientes garantem saciedade prolongada, proporcionam um fluxo uniforme de glicose no sangue e previnem picos bruscos de insulina. Fontes ideais incluem pão integral, mingau de aveia, trigo sarraceno, arroz integral, quinoa e cevada. A aveia, preparada com água e adicionada de frutas frescas e nozes, é particularmente valiosa. Um café da manhã assim pode manter a sensação de saciedade até o almoço e ajuda eficazmente a controlar o apetite ao longo do dia. Após os carboidratos, vêm as proteínas.
Elas desempenham um papel fundamental na recuperação dos tecidos, na formação de hormônios e enzimas, e aumentam significativamente a sensação de saciedade. Recomenda-se incluir na dieta diária ovos, queijo cottage, carne magra, peixe e leguminosas, como lentilha. As proteínas são especialmente importantes para o jantar, pois contribuem para a estabilização dos níveis de açúcar no sangue durante a noite e reduzem o desejo por lanches indesejados antes de dormir. Um prato de sopa de lentilha nutritiva ou um omelete com ervas aromáticas, nesse sentido, funcionam muito mais eficazmente do que qualquer pãozinho ou biscoito, mesmo que sejam posicionados como dietéticos. Esta é apenas a base da dieta. As gorduras também são importantes, especialmente as chamadas gorduras boas, que não só nutrem o cérebro e o sistema nervoso, mas também suprimem ativamente a dependência de doces. Inclua em sua dieta abacate, diversas nozes, especialmente nozes e amêndoas, sementes de linhaça, sementes de abóbora, além de azeite de oliva e óleo de linhaça. Todos esses produtos ajudam a estabilizar o equilíbrio hormonal, mantêm a saúde dos vasos sanguíneos e tornam a comida mais saborosa, eliminando o desejo obsessivo de comer emoções com um doce. Para desativar completamente a dependência do açúcar, é crucial trabalhar também com as papilas gustativas. Em poucos dias sem os doces habituais, elas começam a reagir mais intensamente à doçura natural de frutas e vegetais. É nesse período que se deve incluir ativamente na dieta cenoura, abóbora, beterraba, maçãs assadas, bananas, frutas vermelhas, caqui e tâmaras. Esses produtos satisfazem perfeitamente o desejo por doces, sem desencadear a cascata de flutuações hormonais características do açúcar refinado. Esta é apenas metade da abordagem estratégica. O segundo componente, não menos importante, é a estruturação da alimentação. Sem um regime claro, mesmo a lista de produtos mais correta não trará o resultado desejado. Recomenda-se comer em horários regulares, evitando longos intervalos entre as refeições, especialmente na primeira metade do dia. Um café da manhã pulado e um almoço tardio são um caminho direto para o excesso de comida à noite e ataques de doce incontroláveis na geladeira. Deve-se seguir 3 refeições principais e 1 ou 2 lanches, onde cada elemento é uma escolha consciente, e não uma substituição emergencial de açúcar por qualquer coisa. Boas opções de lanche incluem uma maçã com um punhado de nozes, um pedaço de queijo com pepino, iogurte com sementes de chia, uma barra de cereais caseira, chá com um pedaço de chocolate amargo, uma peraçada com canela. Essas combinações funcionam não apenas como alimento, mas como uma ferramenta eficaz para controlar o apetite. Existe um detalhe importante sobre o consumo de água. Muitas vezes, a sede se disfarça de fome, especialmente em idosos. Como resultado, surge uma falsa sensação de falta de açúcar, que é facilmente eliminada com um copo de água morna ou chá de ervas. Portanto, durante o dia, é essencial beber pelo menos 1,5 litros de água pura, se não houver contraindicações médicas. Pode-se adicionar uma rodela de limão, uma folha de hortelã ou um pedaço de gengibre à água, resultando em uma bebida que diminui o desejo de comer e, ao mesmo tempo, revigora. O último, mas não menos importante componente, é a atividade física. Uma simples caminhada de meia hora após a refeição pode estabilizar os níveis de açúcar no sangue melhor do que qualquer medicamento. Exercícios moderados, como caminhada, alongamento, exercícios leves, ajudam a glicose a ser absorvida pelos músculos, em vez de ser armazenada como gordura, e, ao mesmo tempo, reduzem o estresse, que muitas vezes provoca necessidade de doces. Assim, para sair com sucesso da dependência do açúcar, é necessário substituir o açúcar refinado por frutas e doces naturais, construir a dieta com base em carboidratos complexos, proteínas e gorduras saudáveis, seguir rigorosamente o regime alimentar e de hidratação, e ativar o corpo mesmo com atividade física mínima. E o mais importante, não se culpar por possíveis recaídas. Um biscoito comido não anula todo o trabalho feito. É importante continuar avançando, porque a cada dia o corpo se torna mais forte, mais resistente e mais limpo, e o desejo por doces, cada vez mais fraco. Abandonar o açúcar não é apenas uma dieta temporária ou uma tentativa de perder alguns quilos. É uma decisão estratégica profunda que muda radicalmente não só os hábitos alimentares, mas todo o ritmo de vida, o bem-estar geral, a aparência e até a expectativa de vida potencial. O mais surpreendente é que essas mudanças positivas começam a ser sentidas em poucas semanas, e em alguns meses se tornam uma nova norma, na qual a pessoa se sente verdadeiramente bem. A primeira coisa que se nota é um nível de energia estável. A sonolência diurna constante desaparece, as mudanças bruscas de humor após as refeições somem, e o hábito de comer algo doce depois do almoço ou jantar acaba.
O cérebro começa a funcionar de forma ativa, clara e estável, mesmo no final do dia. Não há mais necessidade de café, bebidas energéticas ou chá doce para sentir um impulso de energia. A pessoa simplesmente acorda e sente que está vivendo plenamente, e não apenas esperando o fim do dia. Em seguida, vem um efeito que muitos esperam, a perda de peso gradual e duradoura. Isso acontece sem fome, sem picos bruscos, sem danos aos músculos e ossos, simplesmente pela estabilização da insulina, normalização do apetite e eliminação de calorias vazias. Mesmo que a pessoa não siga uma dieta rigorosa, mas apenas exclua o açúcar, ela começa a perder quilos extras, especialmente na região do abdômen e da cintura, onde a gordura está mais frequentemente ligada a distúrbios metabólicos. Mas isso é apenas o começo. Ocorre um fortalecimento significativo do sistema imunológico. Estudos mostram que o açúcar suprime diretamente a atividade das células brancas do sangue, ou seja, as células que combatem vírus e bactérias. Sem açúcar, o corpo começa a se defender mais eficazmente contra resfriados, inflamações, infecções fúngicas e até herpes. A pessoa adoece menos, se recupera mais rapidamente, sente que o corpo não está em modo de emergência, mas em estado de estabilidade e proteção confiável. Uma melhora particular ocorre no estado do trato gastrointestinal. O inchaço desaparece, o trânsito intestinal melhora, a sensação de peso após as refeições some. Pessoas com gastrite, síndrome do intestino irritável e refluxo notam um alívio claro dos sintomas. Por quê? Porque o açúcar é um meio de cultura para a microflora patogênica. Ao eliminá-lo, a pessoa permite que as bactérias benéficas prevaleçam. Como resultado, o equilíbrio é restaurado, o intestino funciona como um relógio, e isso se reflete positivamente em todo o organismo. Um dos efeitos mais inspiradores é a saúde da pele, ossos e dentes. Sem açúcar, a produção de colágeno melhora, a destruição do tecido conjuntivo é retardada, a secura, descamação, o aparecimento de espinhas e manchas pigmentadas diminuem. A pele fica mais limpa, densa, fresca, e o rosto, mais descansado. Estudos mostraram que o consumo regular de açúcar acelera o envelhecimento da pele em 25%, destruindo as fibras de colágeno. Abandonar o açúcar literalmente prolonga a juventude da pele. Ossos e dentes se fortalecem. O açúcar lixiva o cálcio, provoca inflamação das gengivas e cria condições para o desenvolvimento de cáries. Sem ele, o equilíbrio ácido-base na boca se normaliza, a sensação constante de boca seca e o mau hálito desaparecem, e os ossos recebem mais suporte mineral. Isso é especialmente importante na velhice, quando o risco de osteoporose e fraturas aumenta significativamente. Abandonar o açúcar é um investimento na força do esqueleto. Não menos importante é a melhora do sono. O açúcar interfere na produção de melatonina e causa despertares noturnos. Após sua exclusão, a pessoa adormece mais rápido, dorme mais profundamente e acorda revigorada. Um sono completo é a base da saúde hormonal, da memória, da estabilidade psicoemocional e da longevidade. As mudanças são especialmente notáveis em pessoas com mais de 50 anos. Elas percebem que começam a sentir novamente o seu corpo, a sua postura. As pessoas se tornam mais ativas, cheias de energia e sofrem menos com flutuações de pressão e dores de cabeça. Algumas até reduzem as doses de medicamento sob supervisão médica, pois o corpo começa a funcionar de forma estável. A irritabilidade diminui, a memória melhora e um equilíbrio emocional, tão ausente antes, se estabelece. Abandonar o açúcar não é perder o prazer, mas sim recuperar o controle, a clareza e a força. É a oportunidade de viver o dia sem recaídas, sem letargia, sem a névoa de açúcar na mente. É a juventude não apenas externa, mas também interna. Tudo isso é uma realidade que se alcança passo a passo, sem dietas rigorosas, torturas ou fanatismo. Apenas uma escolha: não alimentar mais o inimigo no seu prato. A pessoa se surpreenderá com a rapidez com que o corpo agradecerá por isso. Os leitores já podem ter sentido na pele como o corpo e a mente mudam quando o açúcar é removido da vida diária. Ou talvez estejam apenas no início dessa jornada, dando os primeiros passos em direção a uma alimentação saudável, a novos hábitos, ao seu verdadeiro eu sem fadiga, dependência e oscilações internas. Se você se identificou com essas descrições, se tudo o que foi dito ressoa com você, é altamente recomendável que compartilhe sua experiência. Sua vivência não é apenas uma história pessoal. É um sinal importante para outras pessoas que também lutam, duvidam, começam e desistem. Alguém pode estar lendo este material agora e, pela primeira vez, percebendo que o açúcar não é um deleite inocente,
mas uma armadilha que aprisiona uma geração inteira. É o caminho pessoal, o resultado individual, o relato honesto que pode ajudar outra pessoa a acreditar que existe uma saída. Conte-nos. Por onde você começou? O que foi mais difícil? Quais alimentos ajudaram a superar a abstinência? Como mudaram seu bem-estar, a condição da sua pele, seu sono, seu humor? O que você sente agora ao passar por uma prateleira de biscoitos? Cada mensagem é parte de um movimento coletivo que ganha força visivelmente. As pessoas não querem mais viver na montanha-russa do açúcar. Elas escolhem consciência, clareza e saúde. E ninguém sabe quantas pessoas podem se inspirar justamente na sua história. Porque nela há um exemplo vivo, não uma teoria. Nela há realidade, não uma tabela de calorias. Nela há emoções, luta, resultado, tudo que falta em instruções secas e conselhos médicos padronizados. Este é apenas o primeiro passo para a verdadeira força da comunidade. Você pode simplesmente escrever: abandonei o açúcar há 2 meses e minhas dores de cabeça desapareceram. Ou, foi difícil na primeira semana, mas aveia com frutas vermelhas ajudou. Mesmo uma frase curta pode dar apoio a alguém que agora está sentado com uma xícara de chá doce e tem medo de dar o primeiro passo. E então essa pessoa vê você, real, vivo, e decide tentar, porque você mostrou que é possível. E se você está apenas pensando em começar, escreva sobre isso também. Pergunt, esclarica, converse. As discussões são um lugar de força onde as pessoas compartilham não apenas receitas, mas mudanças reais em suas vidas. Aqui você pode encontrar apoio, conselhos valiosos e até novos aliados. Não se cale, é preciso deixar sua marca. Conte como o açúcar afetou sua vida e como ela mudou quando você deixou de ser seu refém. Diga o que ajudou, o que não foi eficaz, o que se tornou uma verdadeira descoberta para você. Compartilhe isso não por elogio, mas para fazer parte daqueles que inspiram outros. Pessoas como você estão aumentando. E juntos, somos realmente capazes de mudar não apenas a nós mesmos, mas também o mundo ao nosso redor. Se você leu até este ponto, significa que está pronto para descobrir o principal, aquela doçura mencionada no início. É um produto que não será divulgado em revistas de luxo, mas que por séculos foi considerado uma fonte de força, saúde e energia vital. Não é apenas saboroso, ele restaura o corpo por dentro, nutre cada célula e atua como uma prevenção completa para muitos problemas relacionados à idade. Então, conheça o Alva. Sim, exatamente o Alva. Não são doces, nem pastilhas, nem sobremesas de supermercado com a inscrição fitness, mas o Alva tradicional e autêntico à base de sementes ou nozes, sem açúcar ou com uma quantidade mínima. Este produto não é uma invenção de marqueteiros, mas um legado de antigas tradições médicas. O Alva começou a ser preparado na Pérsia há mais de 1000 anos, não como uma guloseima, mas como alimento para recuperação após doenças, para fortalecer o coração e prolongar a juventude. A base do Alva são sementes moídas, geralmente gergelim, girassol ou amendoim, e óleos vegetais, ricos em vitaminas do complexo B, zinco, ferro, cobre, magnésio, cálcio e antioxidantes. Essa composição torna o Alva nutricionalmente único. Ele sacia, fortalece e restaura simultaneamente. O Alva é especialmente benéfico para o sistema cardiovascular. O magnésio e os ácidos graxos poliinsaturados mantêm a elasticidade dos vasos sanguíneos, melhoram o ritmo cardíaco e reduzem os níveis de colesterol. Mas isso é apenas o começo. Um dos principais componentes do Alva é a sesamina, um antioxidante natural encontrado no gergelim. Ela possui ação anti-inflamatória, imunomoduladora e anti-envelhecimento. A sesamina suprime o estresse oxidativo, protege as células da destruição e estimula a produção de glutationa. A glutationa é uma substância-chave envolvida no processo de desintoxicação do fígado. Isso significa que o Alva não é apenas uma guloseima, mas uma ferramenta eficaz para a saúde em nível celular. Outro efeito poderoso é o fortalecimento dos ossos. Graças ao seu teor de cálcio, fósforo e magnésio, o Alva ajuda a manter a densidade óssea, o que é criticamente importante após os 60 anos. Especialmente para mulheres na pós-menopausa, quando o risco de osteoporose aumenta significativamente. O consumo regular, mas moderado, de Alva ajuda a prevenir a perda de massa óssea e a reduzir a probabilidade de fraturas. E quanto à memória e ao humor? O Alva é rico em vitamina B1, tiamina e ácidos graxos, que participam ativamente do funcionamento do sistema nervoso. Isso melhora a concentração, reduz a irritabilidade,
aumenta a resistência ao estresse e até previne a demência. Isso é especialmente relevante para idosos, que cada vez mais se queixam de esquecimento e fadiga. Uma colher de alva pela manhã pode sustentar o cérebro tão bem quanto o café, mas sem o efeito irritante. Esta é apenas a primeira camada da doce verdade. O alva é também uma fonte natural de energia. É especialmente importante em períodos de recuperação pós-doença, em estados de fadiga crônica ou com pouco apetite. É uma caloria suave que não causa picos de açúcar no sangue, mas preenche o corpo com calor, força e saciedade. Ao contrário de pães e doces, o alva não provoca gangorras de insulina. O principal é escolher um alva natural de qualidade, sem aditivos artificiais, excesso de açúcar e óleo de palma. Como qualquer produto potente, o alva exige moderação. A porção ideal é uma colher de chá por dia. Isso é suficiente para obter todos os benefícios e não sobrecarregar o corpo com gorduras. É melhor consumi-lo pela manhã ou antes do almoço. Assim, ele se torna não apenas um ponto saboroso na dieta, mas uma ferramenta para um dia ativo e produtivo. E, finalmente, o alva é um prazer sem culpa. É uma sobremesa que você não esconde, não adia, não cancela. É uma recompensa que trabalha a favor da sua saúde, e não contra ela. Em um mundo onde o doce quase sempre está associado à destruição, o alva é uma exceção. Ele confirma que a verdadeira doçura pode ser saborosa e saudável ao mesmo tempo. Se você procurava uma sobremesa que se tornasse sua aliada, e não uma tentação, agora você a conhece. O alva merece um lugar na sua dieta, na sua cozinha e no seu ritual matinal, porque não é apenas uma guloseima. É a sabedoria do passado, testada pelo tempo, e um presente para o futuro, que começa com o autocuidado hoje mesmo. Apesar de todos os benefícios e da rica composição, o alva não é um produto universal. Como qualquer alimento potente, ele exige uma abordagem sensata e a consideração das particularidades individuais de saúde. É fundamental entender isso para que a doçura realmente traga benefícios, em vez de se transformar em uma ameaça oculta. Afinal, mesmo o produto mais benéfico pode ser prejudicial se ignorarmos as contraindicações e esquecermos o senso de medida. Em primeiro lugar, é importante lembrar que o alva é um produto altamente calórico. Em 100 gramas, contém de 500 a 600 quilocalorias, dependendo do tipo e do método de preparo. Isso significa que, em caso de excesso de peso ou tendência a ganhar peso, o alva deve ser consumido em doses estritamente controladas, não mais do que uma colher de chá por dia. Mesmo que seja um alva natural caseiro sem açúcar, o consumo excessivo pode sobrecarregar o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. Atenção especial deve ser dada a pessoas com doenças do trato digestivo, especialmente pancreatite, gastrite com alta acidez e colecistite. As gorduras, mesmo vegetais, em grandes doses podem agravar a inflamação e provocar uma exacerbação. Nesses casos, o alva só pode ser experimentado durante o período de remissão e após consulta médica, observando atentamente a reação do organismo. O próximo grupo de risco são as pessoas com diabetes. Embora em alguns tipos de alva o açúcar possa ser substituído por frutose ou mel, a carga glicêmica do produto permanece alta. Mesmo sem açúcar adicionado, o alva contém carboidratos que são rapidamente absorvidos, o que pode levar a um pico nos níveis de glicose no sangue. Portanto, o alva geralmente não é recomendado para diabéticos, exceto em variantes especialmente adaptadas com baixo índice glicêmico, e mesmo assim em doses mínimas e sob controle do açúcar no sangue. Este é apenas um nível de precaução. Gravidez e lactação são outras condições em que o alva deve ser consumido com cautela. Primeiro, nozes e sementes podem causar reações alérgicas, especialmente se houver histórico familiar de atopia. Segundo, o alto teor de gordura pode provocar azia, peso no estômago e desconforto, que já são comuns em futuras mães. Durante a amamentação, alimentos gordurosos podem afetar a composição do leite e causar cólicas no bebê. Portanto, nesses casos, o alva é permitido apenas em pequenas quantidades e se houver boa tolerância. Para crianças menores de 3 anos, o alva não é recomendado de forma alguma. O sistema digestivo delas ainda não está pronto para digerir um alimento tão denso e gorduroso. A alta concentração de gorduras e açúcares pode sobrecarregar o fígado e o pâncreas, causar reações alérgicas e até distúrbios intestinais. Em idades mais avançadas, o alva pode ser introduzido na dieta, mas em doses mínimas e apenas na forma natural, sem aditivos e coberturas. Também é necessário considerar a intolerância individual aos componentes do alva. Os alérgenos mais comuns são gergelim, amendoim, sementes de girassol e mel. As reações podem ser tanto cutâneas,
erupção cutânea, coceira, quanto sistêmicas, inchaço, distúrbios gastrointestinais. Se houver histórico de intolerância a nozes ou produtos apícolas, o alva não é um produto adequado, mesmo em doses mínimas. Finalmente, um fator importante é a composição do produto. Infelizmente, a maior parte do alva encontrado nas lojas contém açúcar refinado, gorduras trans, aromatizantes, corantes e estabilizadores. Esse tipo de alva não só não traz benefícios, como também representa uma verdadeira carga para todo o organismo, especialmente para idosos. Portanto, ao comprar, é crucial ler atentamente o rótulo e escolher um alva com a composição mais simples e natural possível. Em resumo, o alva é uma doçura com alta atividade biológica. E como qualquer alimento potente, exige uma abordagem sensata. Na ausência de contraindicações e com consumo moderado, pode se tornar um verdadeiro aliado da saúde. No entanto, uma abordagem inadequada pode exacerbar problemas já existentes. Portanto, a regra é uma só, não a olho, mas com inteligência. É melhor comer uma colherzinha de alva autêntico e obter benefícios, do que cair na euforia e sobrecarregar o corpo com calorias e gorduras desnecessárias. A saúde de uma pessoa está em suas próprias mãos. Mesmo coisas agradáveis, como sobremesas, exigem atenção e maturidade, porque a doçura, em primeiro lugar, deve estar na vida e não apenas na língua. Ao final desta longa e rica conversa, gostaria de destacar o principal. A alimentação saudável não é sobre rigor e proibições, mas sim sobre autocuidado, baseado na compreensão, respeito ao próprio corpo e um equilíbrio inteligente. O doce pode fazer parte da vida. Mais do que isso, deve fazer. Mas somente quando esse doce não destrói, e sim nutre, restaura e sustenta. Os leitores já aprenderam sobre 10 doces que realmente contribuem para a saúde. Não são mitos, fantasias dietéticas ou truques publicitários. São produtos que podem ser incluídos na dieta diária, desde que haja uma abordagem sensata em relação à quantidade. É importante lembrar, mesmo a sobremesa mais saudável, em doses excessivas, deixa de ser uma aliada. Portanto, a primeira coisa a lembrar são as porções. Uma banana é bom, 3 de uma vez já é uma sobrecarga. Um copo de frutas vermelhas é benéfico, meio quilo com açúcar já é um ataque ao pâncreas. Um punhado de nozes sacia, mas punhado após punhado leva ao excesso. Mesmo o mel, o alva, o iogurte caseiro, tudo exige moderação. A razão para essa abordagem não reside no dano absoluto do produto, mas no fato de que qualquer alimento deve servir ao bem do organismo, e não se tornar uma fonte de tensão ou carga adicional. Este é apenas um dos aspectos da alimentação consciente. O segundo, não menos importante, diz respeito às particularidades individuais da saúde de cada pessoa. Cada indivíduo possui uma combinação única de fatores, desde características do metabolismo até a presença de doenças crônicas. Por exemplo, uma pessoa tolera maçãs perfeitamente, enquanto em outra elas podem causar desconforto e inchaço. Da mesma forma, um organismo assimila o mel facilmente, enquanto outro reage a ele com picos acentuados nos níveis de açúcar no sangue. Isso não significa que os produtos em si sejam ruins. Apenas enfatiza a singularidade de cada corpo, que requer uma abordagem personalizada. É por isso que é tão criticamente importante não seguir cegamente esquemas dietéticos alheios, mas sim ouvir atentamente as próprias sensações, o próprio bem-estar e, se possível, procurar aconselhamento de profissionais de saúde. Isso é especialmente relevante para pessoas mais velhas, cujo organismo já funciona sob outras regras. Há uma diminuição na produção de enzimas, a atividade do pâncreas está enfraquecida, e frequentemente a hipertensão, osteoporose, artrite. Nessa idade, quaisquer mudanças na dieta devem ser suaves, graduais e logicamente justificadas. A recusa abrupta e total de tudo o que é considerado prejudicial leva inevitavelmente a recaídas, estresse e piora do estado geral. Em contraste, a substituição lenta e consistente de produtos indesejáveis por outros benéficos é uma estratégia que realmente traz resultados a longo prazo e se enraiza como um hábito saudável por muitos anos. O aspecto mais importante nesse caminho é o estado emocional da pessoa. A alimentação não se trata apenas de processos químicos no corpo, é também sobre obter prazer, alegria e uma sensação de equilíbrio interno. Se uma pessoa sente medo da comida, culpa-se por cada noz ou colher de iogurte, se percebe o jantar como um inimigo, então nenhuma comida, por mais saudável que seja, lhe trará felicidade. Pelo contrário, moderação, variedade e autorrespeito são a base sobre a qual se constrói uma dieta verdadeiramente curativa. Permita-se consumir doces, mas apenas aqueles que realmente beneficiam sua saúde.
Não faça compras no automático. Escolha conscientemente. Não encare a comida como um castigo. Faça dela sua aliada. Não siga cegamente dietas da moda, mas construa seu próprio sistema alimentar. Não acredite em receitas universais. Construa seu caminho único, passo a passo, considerando todas as particularidades do seu corpo, idade e estilo de vida. Que neste caminho você tenha ajudas confiáveis, marshmallow de agar em vez de geleia, salada de frutas frescas com nozes em vez de bolo, uma colher de alva em vez de um bolo cremoso. Que seus doces não sejam caóticos, mas escolhidos com amor próprio, porque o mais importante não são as proibições, mas a consciência. Não é uma dieta, mas um hábito saudável. Não é medo, mas uma manifestação de cuidado. Você merece se sentir leve, energizado, estável, acordar sem sensação de peso, respirar profundamente, sorrir sem esforço. Se você deu pelo menos um passo em direção a um doce saudável, significa que o movimento já está na direção certa. O resto é apenas uma questão de tempo, paciência e confiança no próprio corpo. Que a doçura na vida esteja presente não apenas no sabor, mas também na saúde, no humor e em cada dia vivido. Pois é exatamente nisso que reside o verdadeiro autocuidado. Se o leitor chegou até este ponto, isso demonstra sua sincera preocupação com o próprio bem-estar. Não é uma abordagem formal nem o seguir de um hábito, mas uma atitude consciente e respeitosa em relação ao seu corpo. Isso já é um progresso significativo, que o diferencia de milhões de pessoas que continuam a viver no piloto automático, segurando um pacote de biscoitos em uma mão e comprimidos para pressão na outra. Se o material apresentado foi útil, inspirador, fez você refletir ou deu ideias concretas, então o trabalho realizado foi justificado. Os autores estão convencidos de que uma alimentação saudável não deve ser monótona, complicada ou assustadora. Ela deve ser saborosa, alegre e humana. É por isso que eles compartilham não apenas fatos, mas também emoções, histórias e conselhos práticos que podem ser aplicados hoje mesmo. Não amanhã, não depois das festas, não na segunda-feira, mas agora. Substituir o açúcar refinado por mel, aveia em vez de pão, frutas frescas em vez de bolo, são pequenas ações capazes de levar a grandes mudanças. Se essas ideias ressoaram, é recomendável compartilhar este material com seus entes queridos. Talvez você seja a pessoa que mudará a vida de alguém. Alguns de seus amigos estão lutando contra o excesso de peso, outros sofrem de pressão alta, outros não conseguem dormir sem doces e não suspeitam da existência de outro caminho. Apenas um clique, e essa pessoa recebe uma chance, porque a informação correta também é ajuda, também é cuidado, também é uma manifestação de amor. Este foi apenas o primeiro passo para mudanças reais. Que cada dia do leitor seja preenchido com luz, leveza e doçura, mas não aquela que destrói, e sim aquela que cura. Que a saúde não seja um sonho inatingível, mas um estado em que a pessoa se sinta confortável e serena. Que a energia acorde com você pela manhã, e à noite você vá para a cama com a sensação de ter feito algo bom por si mesmo. Este é o caminho para a longevidade. Este é o verdadeiro cuidado. Os autores agradecem aos leitores pela atenção, pelo tempo dedicado, pela confiança. Até a próxima, e que você esteja saudável. E que em sua vida haja tudo o que é mais autêntico: comida verdadeira, energia verdadeira e alegria verdadeira.